Nós vamos só estar continuando aqui de terça-feira, né? Nós estamos falando sobre a salvação. Como Jesus conquistou a salvação para a tua igreja, para aqueles que o amam. E terça-feira nós falamos aqui, irmãos, só para a gente pegar aqui, para a gente entender. Terça-feira nós falamos que a salvação não é para todos. Que a salvação, ela é condicional. A salvação é uma condição. Jesus morreu para salvar todos, mas nem todos vão ser salvos, porque só vai ser salvo aquele que aceitar a morte de Jesus na cruz. Muitos não aceitam, muitos rejeitam, né? Então, terça-feira nós aprendemos que quando Jesus ressuscitou, Ele trouxe então a separação, porque antes estávamos todos perdidos em nossos pecados, mas quando Jesus morre, Ele nos traz agora a separação, ou seja, Ele nos dá a opção agora de aceitar ou não a salvação. Nós agora podemos escolher se a gente passa a ser filhos de Deus ou se nós continuamos sendo escravos do diabo. Então a salvação, ela não é empurrada goela abaixo a ninguém. A salvação é uma proposta de Deus para aqueles que creem. Somente aqueles que creem é que vão ser salvos. Nós sabemos que foi pago o preço, né? Às vezes a gente fala assim, Jesus pagou o preço lá na cruz, e muitos acham que esse preço que foi pago foi o diabo. Só que Jesus não pagou nada para o diabo. Jesus pagou para o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós estávamos em pecado, no pecado de Adão, a Bíblia diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Deus estava irado. Por quê? Porque nós estávamos em pecado e Deus odeia o pecado. Então, quando Deus odeia o pecado, a ira dele é manifestada contra o pecado. Então, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Jesus veio para pagar para o próprio Deus, para nos dar a condição de voltarmos a ser com Deus, porque a nossa dívida não era com o diabo. Nós estávamos nas mãos do diabo, mas nós não estávamos ofendendo o diabo, nós estávamos ofendendo Deus. Então, quando nós pecamos, nós não estamos fazendo nada para o diabo, nós estamos indo contra Deus. E nós aprendemos aqui que todos os pecados, eles vão contra a justiça de Deus. Tudo aquilo que Deus considera justo, mas que nós nos tornamos injustos, é pecado. Então só não é pecado aquilo que está dentro da justiça de Deus. Se não estiver dentro da justiça de Deus, isso é uma injustiça. Sendo uma injustiça, está fora de Deus. Precisa ser considerado ausente de Deus. Então, nossa dívida não era com o diabo. A nossa dívida era com Deus. Então, a Bíblia vai dizendo que Jesus vem para pagar o preço. O preço de Jesus na cruz foi pago para quê, irmãos? Para que a ira de Deus fosse arrancada de nós. E a ira de Deus foi colocada em Jesus, porque a Bíblia diz que Ele se tornou pecador em nosso lugar. Então Deus tirou a ira de nós e transferiu a ira para Jesus. E Jesus, vencendo a cruz, Jesus então reconcilia, porque nós estávamos nele quando Ele foi para a cruz. E aí Ele reconcilia nós com Deus. E agora, irmão, por Jesus
cristão é aquele que crê em Jesus, independente de onde ele está servindo, ele crê em Jesus, e por ele crer em Jesus, ele vai praticar as obras de Jesus. Esse é o cristão. Só existe, irmão, duas igrejas. Ou não vou falar igreja porque a igreja é o corpo de Cristo, mas eu vou falar assim: existem duas denominações. Tem gente que diz assim, existem várias religiões, né? Vamos dizer assim, existem várias religiões, existem trocentos nomes de igreja, mas a Bíblia, irmão, ela é clara. Nós estudamos terça-feira. Só existe dois tipos de religião: ou é a religião que serve a Deus, ou é a religião que serve o diabo. Independente se é a igreja A, B, C, D, não importa. Só tem dois tipos de ensinamento: ou é o ensinamento do pai, da mentira que nós aprendemos, que é o diabo, ou é o ensinamento do pai da verdade. Qualquer lugar que você for agora, aonde tem um povo reunido falando a palavra de Deus, ou ele é a igreja de Deus, ou ele é a igreja do diabo. Não tem mais outra. Não tem um terceiro termo. Ou é de um, ou é de outro. Então aqui, quando Jesus pega a ira de Deus e coloca sobre ele, porque ele tinha capacidade para isso, nós vamos aprender hoje. Então ele tira nós da lei e nos coloca diante da graça. Tira nós da ira de Deus e nos coloca diante da graça de Deus. Tem gente que diz assim: Deus é só amor. Não, Deus é ira também. Você vai ler a Bíblia, você vai ver que Deus irou várias vezes. A única diferença, irmão, que a ira do ser humano, ela produz o pecado. Porque a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. E muitas das vezes nós iramos e pecamos. Mas a ira de Deus, ela é contra a injustiça. Tudo aquilo que é injusto provoca a ira de Deus. Quando você vê uma pessoa estuprando uma criança, você fica irado. Por quê? Porque aquilo ali é injusto. Então você está irado contra a injustiça. Não é irado contra o irmão, é irado contra a injustiça. Então a ira de Deus é essa ira. É a ira contra a injustiça. É a ira contra o pecado. Existe um ditado por aí que diz assim: Deus odeia o pecado, odiar é irar, não é? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É, só que isso aí não é bem fácil assim não, irmãos. Deus ama o pecador que ouve a voz dele e sai do pecado. Porque senão ninguém ia para o inferno. Ninguém ia para a perdição. Se Deus amasse todos os pecadores, Deus não ama. Deus ama o pecador que tem o arrependimento, que ouve a tua voz e siga. Então, às vezes, dá uma liberdade, né? A pessoa fala: eu posso pecar o tanto que eu quiser. Por quê? Porque Deus me ama. Deus me ama, mas está odiando as minhas obras. E o que me condena é o quê? As minhas obras. O que vai levar a perder a minha salvação é o quê? As minhas obras. Amém? As minhas atitudes, as minhas escolhas. Então, dentro da salvação, Romanos 4, nós vamos ler 6, até, vamos ler, e a gente continua. E assim também que Davi declara ser, certo? Tá. Romanos 6, estou lendo errado aqui? Não. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui justiça independente de suas obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Vem, pois, está escrito: bem-aventurado exclusivamente
exclusivamente sobre os circunciosos, ou também sobre os incircunciosos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para quê? Para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircuncidado? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircuncidado. Amém? Vamos entender isso aqui. Quando nós recebemos a salvação, agora Deus vai tratar conosco. Jesus fez o seu papel na cruz, e Deus agora vai tratar conosco. Deus vai trabalhar a salvação em nós. E dentro da salvação, há várias coisas que nós recebemos. Não é só a salvação, a gente recebe um pacote completo junto com a salvação. E dentro da salvação, nós vamos receber a justificação, nós vamos ser regenerados, vamos ser feitos de novo, nós vamos ser santificados. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem santificação é impossível de ver a Deus. E aí você diz assim, pastora, como que eu vou ser santo se eu ainda peco? Se eu ainda sou pecador? Então, nós vamos nessa terça-feira trabalhar separadamente para a gente entender esse processo de salvação. Porque poucas pessoas entendem, irmão, o que é salvação. Muitos acham lindo, Jesus veio para nos salvar. Muitos estão pregando a salvação, mas não sabem como a salvação se dá verdadeiramente em nós. Sabemos que Jesus morreu para nos salvar, e às vezes por falta de conhecermos detalhadamente o que aconteceu ali na cruz, muitos não valorizam a salvação, muitos não dão crédito à salvação. Então nós vamos entender o que é justificação. Amém? Amém. Justificação, irmãos, é o que nós recebemos depois da morte de Jesus. Antes da morte de Jesus, nós éramos pecadores. Eu disse que todo pecado vem acompanhado com uma injustiça. Então, antes nós éramos o quê? Injusto. Havia sobre nós um pecado deixado por Adão que nos tornava o quê? Condenados. Que nos tornava injusto. Irmão, todas as vezes, entenda isso, todas as vezes que você cometeu um pecado, você não está cometendo pecado contra você. Você está cometendo pecado contra a justiça de Deus. Nunca um pecado vai vir acompanhado de justo. Ah, pastora, eu pequei por isso, por aquilo outro. Não, pecado é pecado, não tem justificação. Eu sempre digo assim, pecado a gente não explica, pecado a gente confessa, né? A gente gosta de dar desculpa pelo pecado, né? Pecado a gente confessa. Então, a Bíblia vai dizendo aqui que foi imputado em nós a justiça de Deus. Vamos entender aqui. Quando Adão pecou, eu não estava lá no Jardim do Éden para ser culpada do pecado dele, tá? Não, nós não estávamos lá. Mas por nós sermos filhos de Adão, porque nós viemos de Adão. Se você voltar na sua descendência, vai voltando, quando chegar lá no comecinho de tudo, você vai ser filho de Adão, porque nós viemos dele. Por nós vir de Adão, o pecado de Adão foi imputado em nós, foi colocado em nós. O que é imputar? Imputar é eu colocar algo em você, é eu acrescentar algo em você, é eu como colocar algo como se fosse você que tivesse feito.
Eu estou colocando isso na tua conta. Eu estou depositando isso para você. Então, quando Adão pecou, ele imputou isso em nós. Nós recebemos, sem querer receber, nós recebemos o pecado de Adão. Se você pegar uma criança que acabou de nascer agora, tem 5 minutos que nasceu, o pecado de Adão já estava imputado nela. Porque esse pecado não havia como nós fugirmos dele. Então ele foi imputado em nós. Mas quando Jesus morreu na cruz, nós já estudamos muito isso aqui. Jesus fez o quê? Jesus tirou o pecado que Adão imputou em nós, que Adão enfiou goela abaixo em nós. E Jesus faz o que agora? Jesus tira aquele pecado que você fala assim, é injusto eu pagar porque Adão que pecou, né? Quem nunca falou. Então Jesus vem com a sua justiça e Jesus fala assim como Adão colocou isso aqui em você, eu também, sem você merecer, eu vou arrancar esse pecado e eu vou imputar a justificação em você. Jesus tira o pecado e nos coloca a justiça. Agora, diante de Deus, aqueles que creem na salvação, eles não são mais vistos como pecador, mas eles são vistos como pessoas justificadas pela fé em Jesus. Houve então, irmão, uma troca. O pecado que estava em nós foi colocado em Jesus, e a justiça de Deus, porque Deus é justiça, que estava lá em Jesus, na sua santidade, foi colocada em nós. Será que a gente entende isso, irmãos? Será que a gente entende que isso aqui não é grandioso? Dentro da nossa realidade, vamos entender isso aqui. É como se eu tivesse feito um monte de besteira, matado muita gente, e estou lá no tribunal, pronto para ser julgado e ser condenado. Aí o juiz vai condenar, porque o juiz tem que praticar a justiça. E se eu pequei, ele é obrigado a me condenar. Se eu fiz algo contra a lei, eu vou ter que pagar por isso. E aí o juiz vai e me dá uma sentença. Condenado, coloca lá, bate o martelo, condenado. Foi isso que aconteceu conosco. E aí Jesus entra e fala assim, tá bom, eu não posso tirar a condenação dele, eu não posso tirar a condenação dela, mas eu posso fazer uma troca. Você foi condenado, mas quem vai morrer sou eu. Você foi condenado, mas quem vai cumprir a pena sou eu. Quem vai pagar o preço sou eu. Eu pego toda a responsabilidade daquele que está condenado e falo, agora vem em mim. Faça tudo o que você tem que fazer nele em mim. Foi isso que Jesus fez. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. É um assunto que você tem que prestar muita atenção para você entender. Por isso que não é bom matar todo dia assim, né? 1 Pedro, capítulo 2. (24). Pedro, acho que eu coloquei errado aqui. Vinte. Vamos ver aqui, 2 Pedro. Estou olhando errado aqui, moço. Olhando aqui na frente, é o primeiro. Primeiro 2, 24. Vamos ver aqui o que está escrito aqui.
Aqui. Olha aqui, vamos ver aqui a partir do 22. Aqui, vamos 21 aqui. 2:21. Porquanto para isso mesmo fostes chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultrajado. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estávamos desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor, bispo da vossa alma. Então a Bíblia aqui está dizendo que ele veio, cumpriu tudo e cumpriu, irmão, sem pecado, porque ele não poderia ter pecado. Se ele tivesse pecado, ele não poderia substituir o pecador. Então a Bíblia vai dizendo que ele cumpriu a lei. Ele vai dizer assim: eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. Porque até então, o que nos condenava? A lei. Por exemplo, se não existisse a lei assim, de que roubar é pecado, não matarás, né? Vamos dizer assim, o mandamento lá, não matarás. Se não tivesse uma lei proibindo matar seria pecado? Não, porque não tinha uma lei contra aquilo ali. Mas a partir do momento que existe uma lei, existe o pecado só existe por causa da lei. A lei veio para mostrar o que era certo e o que era errado. A lei era boa? Era. Só que a lei não poderia ser cumprida por mim e por você. Nós não conseguimos cumprir a lei. A Bíblia diz que todos pecam, que não há um sequer que não é pecador. Aquele que diz que não peca, a Bíblia diz que já está pecando. Então, Jesus tinha que cumprir a lei. Jesus tinha que escutar e ficar calado. Por que quando as pessoas cuspiram em Jesus, Jesus não revidou aquilo ali? Porque Jesus estava no nosso lugar. E no nosso lugar, como pecador, nós merecíamos na cara. Como pecador, nós merecíamos as mãos seguradas pelo prego. Como pecador, nós merecíamos beber vinagre. Nós merecíamos carregar a cruz. Tudo que Jesus viveu ali, irmão, era o que eu e você merecia. Era o que eu e você teria que fazer se ele não viesse morrer por nós. Então Jesus ali, ele não poderia revidar. Ele não poderia fazer nada. Ele não poderia ir contra se ele quisesse cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado. Então ele calado. Ele aguentava calado. Ele venceu a lei. Por ele não. Irmão, quando o diabo pegou o relatório de Jesus, ele não achou nenhum pecado. Não tinha nada que condenasse ele pelas suas obras. Mas ele estava lá morrendo, por quê? Porque ele tinha tratado de lugar comigo e com você. Então ele estava morrendo em nosso lugar. É como se ele estivesse pagando uma fiança.
pagando com o quê? Com sangue. Ele foi condenado, vou lá pagar uma fiança para tirar ele da condenação. Acontece isso, né? Hoje a lei permite algumas coisas você pagar a fiança. Então eu vou lá, vou pagar algo que o ser humano por si só não pode pagar. Então, se Jesus pagou o preço lá na cruz, entenda isso. Se Jesus negociou, se Jesus sentou na mesa lá, colocou tudo na conversa, falou para o diabo, agora pronto, eu já comprei de volta. Então isso quer dizer o quê, irmão? Quer dizer que toda vez que o diabo levanta contra a sua vida, ele é ilegal. O diabo não tem mais legalidade para chegar na tua casa e se andar. É por isso que a Bíblia diz que nós temos autoridade sobre o diabo. Por quê? Porque ele não pode fazer nada contra a nossa vida. Aqueles que creem em Jesus, irmão, o diabo é ilegal na nossa vida. Tem gente que aceita. Tem gente que fica de braço cruzado enquanto o diabo está fazendo o que quer. E Deus está falando, ei, eu já te tirei da mão dele. Ele não tem mais poder sobre a tua casa. Ele não tem mais poder sobre a tua vida. Por que você está aceitando que o diabo se renda ainda? Irmão, pode estar caindo canivete na minha vida. Eu glorifico porque eu sei que veio do Senhor. Glória a Deus. Você já imaginou no dia de hoje, irmão, onde as pessoas não conhecem que mudou de nome? Já pensou Jó hoje numa igreja de crente? Deus permitindo tudo aquilo ali para ter um particular com Jó, e os pastores põeram a mão na cabeça de Jó e repreenderam. Sai, Satanás, sai da vida de Jó, sai da situação financeira, sai do casamento, sai da vida dos filhos. E Deus falou, o diabo não tem poder, Jó, na tua vida. Eu que estou na tua vida. Irmão, se acontecer algo na tua vida, e Deus permitir que o diabo faça algo na tua vida, sabe por que Deus está permitindo? Para você pensar assim, o que eu preciso fazer para assumir o papel de crente, para assumir o que eu tenho de direito na minha casa, na presença do Senhor. Às vezes Deus permite para quê? Para a gente ficar esperto, para a gente saber o que precisa ser mudado na minha vida. Às vezes Deus deixa o diabo vir para nos revelar. Sabia disso? Que às vezes Deus permite o diabo vir contra a nossa vida para nos revelar. Porque Deus quer saber a nossa atitude. Porque, irmão, saber a nossa atitude, quando tudo está bem, Deus sabe. Certa vez uma irmã me pediu algo que eu podia fazer, mas eu não fiz. E eu deixei claro para ela que eu podia fazer, mas eu não estava com vontade de fazer. E a irmã falou assim, nossa pastora. Eu falei assim, irmã, eu te conheço quando eu digo sim. Toda vez que eu digo sim, eu te conheço. Você me abraça, me beija, eu falo que eu sou a melhor pastora do mundo. Agora eu quero te conhecer dizendo não. Porque se verdadeiramente você for minha amiga, você vai continuar sendo a minha amiga e eu dizendo não ou sim. Porque se a amizade é verdadeira, não é pelo que eu faço, é pelo que eu sou. Então acho que Deus tem hora que Ele faz isso, irmãos. Você com a casa tudo bem, eu já te conheço. Já conheço os teus glórias quando está tudo bem. Agora eu quero ver quando está tudo ruim. O que vai sair da tua boca? Qual é o procedimento? Porque o diabo, irmãos, não pode passar da onde Deus não permitiu. Se você está nele, pode ser o diabo se andando. Você fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor está me cobrando com isso?
Glória a Deus. Amém. Romanos 10, capítulo 4, versículo 10. Não deixe, irmãos. Ele não tem mais legalidade nenhuma. Às vezes você faz uma coisa errada, o diabo vem te acusando. Ah, você fez isso, você fez isso. Repreende esse demônio da tua mente. Ele não tem mais poder de te acusar, porque ele não é teu juiz mais. Ele não tem poder nenhum de colocar nada, de jogar nada na tua cara. Porque se você tem que acertar alguma coisa agora, você acertou o teu dom é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você sofrendo por um pecado que fez há 10 anos atrás, e Deus está falando: eu já te perdoei, já te justifiquei, tu já entrou na minha justiça, e se você tiver que se ver agora, você vai se ver comigo. Você não deve mais nada, pastor. Mas ontem eu fiz, anteontem eu fiz isso, eu briguei, eu xinguei, eu roubei, eu matei. Você não tem nada a ver com o diabo, você tem a ver com Deus. É você e Deus. Está entendendo, irmãos? Amém. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem. Acabou a lei, irmãos, de que fizer é condenado, fizer é condenado. A Bíblia está falando que não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que creem. Nada, pastora, nada. O diabo não. Você tem conta para prestar com Deus. O diabo não. O diabo não faz parte da tua vida mais. Vamos entender isso aqui. Quando Deus, irmão, quando Deus trocou de lugar conosco, eu quero que você entenda isso, preste bem atenção. Quando Deus trocou de lugar conosco na cruz, Deus não pegou a nossa natureza de pecado. Nós já estudamos sobre a natureza. Natureza é caráter. Deus não pegou o nosso caráter, incorporou nele e falou: agora eu sou um mentiroso, agora eu sou um ladrão. Não. Deus pegou o pecado que nós já tínhamos praticado e colocou nele. Mas ele continuava santo, a sua natureza continuava santa. Se Deus não pegou a minha natureza de pecado, isso quer dizer o quê? Que ela está aqui ainda. Está entendendo? Pastora, mas eu creio em Deus, eu luto, mas ainda tem hora que eu peco. Peca. Por quê? Porque ele levou seus pecados, ele não levou sua natureza, ela está aí. A natureza de pecado, irmão, a natureza que inclina para a mentira, a natureza que inclina para aquilo que não presta, ela está aí, mas ela também, irmão, já está sendo justificada por Deus. Glória a Deus. É por isso que muita gente não entende, fala assim: nossa, mas é crente, mas anda o tempo inteiro aprontando, irmão, mas é porque a natureza está aí, você não está sabendo lidar com isso. E nós vamos estudar a santificação, onde você vai aprender a lidar com o pecado, você vai aprender a vencer o pecado, porque Jesus te capacitou para isso. Está entendendo? Então a natureza não foi trocada. O que foi trocado então, pastora? Foi trocado o lugar, a posição. Eu fui trocada, entenda isso. Eu fui trocada de lugar. Eu era do diabo, agora eu sou de Deus. Eu era considerada uma pecadora e estava debaixo da ira de Deus. Agora eu sou considerada uma justificada e estou debaixo da graça de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu olho para Deus e falo assim: Senhor, eu não mereço. Isso é bom demais comigo. Isso é bom demais comigo, irmão. Tem coisas
Glória a Deus. É Ele que é bom. É Ele que perdoa. É Ele que justifica. É Ele que santifica. É Ele que te faz uma nova criatura. Por você mesmo, você nunca vai mudar. É tudo nele. É Ele. Mudamos de posição, irmãos. Nessa posição que Jesus nos coloca hoje de justificado. Não há condenação, irmão. Não tem condenação mais para aqueles que estão em Jesus. Ah, pastora, mas fulano foi para o inferno, Beltrano. Por que não estava nele? Por que não acreditou na salvação? Por que não acreditou, irmão, nessa palavra que é verdadeira? Mas aqueles que acreditam na salvação, não há mais condenação sobre a tua vida. Ninguém pode te condenar mais diante de Deus. Quando o diabo vir te condenar por alguma coisa, vir te acusar, porque o nome dele é acusador, você fala assim: vai se ver com Jesus que pagou o preço para mim lá na cruz. Teu nada do que você faz, Satanás. Meu negócio agora é com o Pai. Meu negócio agora é com Deus. Deus nunca vai condenar, irmãos, o que está na presença dele. Deus vai te perdoar. Deus vai te dar graça. Pastor, então se não há condenação, o crente que peca, acontece o quê? Consequência. Se você plantar uma coisa, você vai conseguir colher aquilo ali. É uma consequência. Eu estou falando para quem está em Cristo, para quem acredita na salvação, para quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, irmão, por que nós pecamos? Porque a natureza ainda está em nós. Entenda isso. Pastor, então agora, já que Jesus me justificou, eu sou justo? Não, você não é justo. Olha que loucura. Isso é evangelho, irmãos. A Bíblia diz assim, ó: não há um justo sequer na terra. Pastor, mas você está falando que nós estamos justificados, que não tem condenação. Se a Bíblia mesmo está dizendo que não há nenhum justo na terra, e não há mesmo. Nós não somos justos. Quanta coisa errada e injusta a gente faz, irmãos. Quanto julgamento errado de pessoas a gente faz. Quantas palavras que a gente fala que não deveria falar. Isso não é ser justo, isso é injusto. Quantas injustiças a gente faz com as pessoas que às vezes é um coitado na vida, a gente julga, a gente fala coisas. Então nós não somos justos. Nós somos o quê? Justificado. Aleluia, Deus. É diferente de ser justo. Quem que é justo? Quem não justifica. É alguém fazer, é alguém chegar no ímpio e falar assim: olha, você fez isso de errado. E eu, como Deus, falar assim: tudo bem, ele fez de errado, mas ele agora é meu e eu resolvo com ele. Ele está justificado. Diante do diabo, irmão, nós estamos justificados. Oh, meu Deus, se a gente entendesse isso. Glória a Deus. Tem gente que sai da igreja, irmão, porque caiu em alguma coisa, porque fez alguma coisa de errado. Não, se for para me servir a Deus desse jeito, não dá. Irmão, nós estamos no processo. Ninguém aqui ainda está na justiça. Ninguém ainda aqui é justo. Todo mundo aqui peca. Todo mundo aqui é falho. Nós estamos no processo. Às vezes um está mais adiantado, às vezes o outro está mais atrás, mas todos aqui estamos sendo trabalhados cada dia. Cada dia nós estamos sendo aperfeiçoados, mas não tem condenação mais que nos leve para o inferno.
Então Deus é que justifica, irmãos. É como se o seu filho, é desse jeito. Se seu filho tivesse feito alguma coisa de errado para alguém, e você falasse para esse alguém assim: ô irmão, me perdoa pelo meu filho ter feito isso para você. Mas você não vai deixar o irmão bater no seu filho. Você vai bater em casa. É ou não é? Você está preparado para dar a maior surra dele lá em casa. Mas se alguém vir bater nele, você vai comprar uma briga. É ou não é? Você vai falar: não, pode deixar, não precisa você bater não. Ô irmão, me perdoa, meu filho fez isso aqui, não é certo, eu vou conversar com ele, vou corrigir lá em casa. Sabe o que Deus está falando? As coisas de errado que você pratica, nós vamos conversar lá em casa, entre eu e você. Ninguém te toca. Glória a Deus. O diabo não tem poder de bater no Filho de Deus. Está entendendo isso aqui, irmãos? Amém. E Deus trabalha. E às vezes é doído. Às vezes o processo é meio doloroso. Às vezes a gente passa por um negócio aí meio arrochado. E é Deus punindo a nossa vida. Porque Deus está trabalhando em nós. Deus está mudando o nosso caráter. Cada dia, irmãos. Então, aquele pecado que foi imputado desapareceu. Agora vem a justiça sobre a nossa vida. Fomos justificados. Está entendendo? Quando você estava na mão do diabo, o diabo olhava para o teu pecado e te condenava na hora. Está condenado. Está condenado à morte. Está condenado ao inferno. Deus não. Deus é misericórdia. Deus é amor. Deus é perdoador. Irmão, a gente tem que entender isso. Porque às vezes a gente fica preso a uma coisa que aconteceu e a gente não cresce. A gente não sai do lugar. Fica o tempo inteiro pensando naquilo ali, pensando, deixa o diabo tomar conta da sua mente. Você está em Cristo? Então seu negócio é com Ele. Vamos só terminar isso aqui, irmãos. Eu quero terminar isso aqui para a gente entrar na regeneração. Provérbios, vamos entender isso aqui. Provérbios 17:15. Por que eu vou falar isso aqui? Porque de repente, por acaso, você está lendo a Bíblia, você pega isso aqui e você vai falar assim: a pastora estava mentindo. Provérbios 17:15, que diz assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abominável são para o Senhor, tanto um como o outro. Tanto o que solta o injusto, né? Aqui, o que solta o injusto, não, tanto o que condena o justo, como o que solta o injusto. É assim, o juiz que solta o bandido, isso é abominável ao Senhor, porque Deus é justiça. Aí você fala assim: pastora, mas se Jesus nos justificou nós sendo pecador, como é que ele fala que é abominação? Como é que ele fala que isso é agressão contra ele, se ele mesmo justifica o pecador? Se ele mesmo absolveu o condenado. Olha que loucura. Dá um nó, tá? Sabe por que aconteceu isso aqui, irmãos? Jesus, Deus poderia, porque Ele é Deus, Ele poderia chegar e falar assim para o ser humano: está livre, estou tirando toda a sua condenação. Só que aí ele ia ser o quê? Injusto. Por quê? Porque ele está absorvendo uma pessoa que merecia ir para o inferno. Só que ele não fez isso. O que ele fez? Ele falou assim: meu filho, vamos dizer, meu filho William, tu veio, menino, não conseguiu vencer a lei,
Tu atropelou na lei, tu pecou, tu não conseguiu fazer o que era reto no coração do Senhor. Você está condenado. Foi ou não foi condenado? Foi. Jesus morreu ou não morreu na cruz? Morreu. Aí o que Deus faz? Era para o William ir para o inferno. Só que o William é fraquinho, não aguenta. Ele ia morrer lá na cadeia. Ele não ia dar conta de cumprir 10 anos de prisão. Então o que Deus faz? Pega o filho que é forte, que dá conta, que vai sobreviver o tempo de prisão e fala assim: eu troco. É o meu filho que vai para a prisão. Só que eu vou trocar, porque eu vou tirar o que não dá conta e vou colocar o que dá conta. Deus falou assim: eu tiro um ser humano que não dá conta de vencer o pecado e coloco Jesus, porque ele vai vencer a lei. É filho ou não é? Está trocando ou não está? Então ele não sobe, ele não absorveu o pecador. Ele fez uma troca. Ele trocou de lugar. Ele colocou aquele que poderia vencer a condenação. E ele cumpriu por quê? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Ele morreu ou morreu? Ele pagou. Pagou com o quê? Com a morte. Foi ferido. Foi morto. Só que eu já expliquei isso aqui. Só que quando ele chegou lá no inferno, não poderia ficar lá. Porque o pecado que levou ele para a morte foi o pecado de Adão. E o pecado que faz o ser humano ficar no inferno é o pecado que ele pratica no dia a dia. Pelos nossos pecados, que era o pecado de Adão, ele morreu, pagou. Foi o preço do pecado? A morte. Mas ele não poderia morar no inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não pecou. Não havia nada que o condenasse lá no inferno para ele permanecer lá. O que leva as pessoas para o inferno hoje não é o pecado de Adão. O que leva as pessoas para o inferno hoje é o pecado do dia a dia. É a não aceitação da salvação. Está entendendo? Eu sei que dá meio nozinho na cabeça aí, mas é assim mesmo. Eu vou terminar. 2 Coríntios, bem rapidinho. Eu vou concluir isso aqui, porque senão depois eu não vou conseguir. Vou ter que voltar tudo de novo, vocês não vão gostar. Segunda 5:21. Vamos lá. Segunda 5:21. 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fosse feito o quê? Justiça de quem? De Deus. Fomos ou não fomos justificados? Por que nós fomos justificados? Pela fé. Entenda uma coisa: a fé não salva. Entenda isso. Porque tem gente falando assim que a fé salva. A fé não salva. Quem salva é Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. O que acontece com a fé, pastora? A fé me leva até Ele. Está entendendo? A fé me conduz a Jesus. A fé não te dá nada. A fé te leva. A fé não te dá casa. A fé te leva para o lugar que está a casa. Está entendendo? Ela te conduz. Ah, pastora, se fé desse alguma coisa, irmão, quando a gente tem muita fé, a pessoa não morria. Era ou não era? Quantas vezes você teve fé e a pessoa morreu do mesmo jeito? Então a fé, ela não é garantia de salvação. Quem é garantia de salvação? Jesus. E como que acontece isso? Eu indo até Ele, permanecendo nele. E quando eu permaneço nele, eu vou viver a vida dele. E vivendo a vida dele, eu vou ser justificado, eu vou ser santificado, eu vou ser regenerado. Entendeu? Então, a fé, ela vai me pegar na mão, o crer, né? Vai me pegar na mão e vai me levar cara a cara com Jesus. Com a salvação. E agora, dentro do lugar onde está Jesus, eu vou ter a transformação. E eu vou alcançar a salvação. Então, a salvação não é na fé. Até porque, irmão, a fé, quem dá é Jesus. Quem dá é Deus. A nossa fé não é mérito nosso, é Deus que dá. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Eu vou ouvindo, aquilo vai produzindo fé, vai produzindo
E a primeira coisa que eu vou usufruir é da justificação. Porque o diabo não tem poder mais na minha vida. Nós vamos aprender as outras coisas para complementar isso aqui. Não vai sair daqui pecando e aprontando, não, você vai ter uma consequência. É por isso que as pessoas às vezes pregam assim: uma vez salvo, sempre salvo. Já viu a igreja que prega isso? Só que o problema é que às vezes a pessoa pensa que foi salva, mas não foi. Se verdadeiramente você chegar no lugar da salvação e você aceitar essa salvação, você aceitar ser justificado, ser santificado, ser regenerado, não tem quem te tira da presença do Senhor. Não há como você perder. O problema é quando você está na ilusão, achando que sentar numa cadeira de igreja traz salvação. E não traz, irmãos. É muito além disso. Amém? Sei que é um assunto meio que dá uns nozinhos na cabeça aí, mas a gente vai aprender. Vamos orar? Então, diante de Deus, nós somos o quê? Justificados. O diabo não tem poder mais na tua vida. Eu falo isso, irmãos. Quando eu vejo que o diabo está querendo se andar, eu falei: diabo, pode cair fora, porque na minha vida você é ilegal. Você não tem poder mais na minha vida. Meu negócio agora é com Deus. E aí, irmão, quando eu faço alguma coisa que não agrada o Senhor, eu coloco o meu joelho no chão e eu começo a pedir perdão para o Senhor. Eu falo para o Senhor, eu reconheço, não diante do diabo, mas eu reconheço diante de Deus: Senhor, eu pequei, sou uma pecadora e eu sou carente da tua misericórdia. E eu estou arrependido e eu preciso que o Senhor me perdoe agora. E o meu relacionamento com o Senhor volta a ser como era antes. Amém? Amém. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, eu creio, Jesus. Eu posso não ser justo, mas eu sou justificado. Não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão no Senhor, Pai. Essa obra o Senhor conseguiu na cruz com o teu sangue. Houve uma redenção, houve um preço, houve uma troca. E nessa noite, se há aqui, meu Deus, se chegou neste lugar um demônio acusando alguém de alguma coisa na tua mente, se chegou alguém aqui nessa noite, o diabo falando na tua mente: você fez isso, você fez aquilo outro, você está nessa situação porque você fez. Não, você está nessa situação porque você ainda vai fazer o que Deus quer que você faça, e Ele está trabalhando em você. Eu quero repreender demônio da acusação, demônio que tem condenado cristão, que tem condenado crente, que tem feito crente parar. Ei, demônio, sai! Porque em vez de ter acusação, vai ter arrependimento. Porque em vez de você me acusar, o Espírito Santo de Deus coloca o arrependimento no meu coração e me convence do pecado. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que a fé de cada um aqui levou ele para um lugar onde o Senhor está. Ei, igreja, entenda. O lugar que você está é o lugar que Jesus está. Jesus está aí. E Jesus está aí para fazer a obra em nós. O Espírito foi regenerado, mas a alma está em processo de transformação. Ela precisa ser transformada. E nesse processo, eu escuto um Deus lá do céu dizendo: ei, diabo, já está justificado. Ei, diabo, o que ele devia, eu já te paguei na cruz. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entender esse processo lindo que é o processo da cruz, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos, levanta a cabeça do teu povo, guia e dá direção, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós podemos dizer hoje: diabo, tu é ilegal na nossa casa. Diabo, tu é ilegal na minha despensa. Ei, diabo, tu que tem feito a minha despensa ficar vazia, tu é ilegal. Tu que tem feito meu
diabo, pode sair agora da minha situação financeira, porque tu é ilegal na minha vida, eu não te aceito. Em nome de Jesus, irmãos, começa a tirar ele da tua vida. Começa a expulsar esse atrevido que tem se atrevido a entrar na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Grandes coisas o Senhor está fazendo por nós, Pai. Basta somente crer e esperar, porque o melhor do céu ainda vai chegar na nossa vida. A Bíblia diz que aqui é só tribulação, dor, sofrimento. Mas eu creio que quando acabar todo esse processo na nossa vida, nós vamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E lá, meu Deus, lá sim, não vai ter pecado. E nós vamos ser justos. É no céu que nós vamos ser chamados de justo. Tem gente querendo jogar pecado de crente na cara dele. Mas não é aqui que nós vamos ser justos. Nós vamos ser justos lá no céu. Aqui nós estamos sendo justificados pelo Pai a cada dia. Em nome de Jesus. Faça assim com a tua mão. Que o amor de Deus, que a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Ei, irmão, vai embora para a tua casa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Pai te guarda, te protege. O Filho te perdoa, te dá graça. E o Espírito Santo te pega pela mão, te consola. Quando você cai, é o Espírito Santo que vem, segura na tua mão e fala: filho, volta para o caminho de novo, eu estou aqui, eu vou te dirigir. Quando você ajoelha na tua casa e não tem palavra, chama o Espírito Santo. Ele foi enviado para isso e diz: Espírito Santo, me ajuda a orar, me ajuda a conversar com o Pai, me ajuda, Espírito Santo. Quando você estiver, irmão, caído, você fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não quero sair da presença do Pai, me ajuda, segura na minha mão, Consolador, e me consola. Ei, irmão, tu tem a presença dos três na tua vida, então levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça, porque você é mais do que vencedor desses três. Esses três garantem o alimento da tua casa, esses três garantem o aluguel pago, esses três garantem a energia paga, esses três garantem comida na tua panela, esses três garantem a restauração do teu casamento, esses três garantem o teu ministério. Ei, esses três estão te defendendo dia e noite. A Bíblia diz que ele é o teu advogado, e é um advogado justo e fiel. Não há quem possa contra ele. Amém, irmãos? Quem toca nele, toca. Quem tocar em você, toca nele. Quem tirar de você, tira dele. Quem acusar você, acusa ele. Porque agora você está nele. E você é um com ele. Amém? Amém. Vai embora para casa sentindo mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Saudoso irmão com a paz do Senhor, amém? Irmãos,